Saudações, boa noite a todos, votos de luz e paz. Mais uma vez aqui estamos reunidos, de alguma forma, para trazermos à luz da doutrina espírita a meditação, valendo salientar que apenas somos os instrumentos. Ao menos falo por mim, que de mim nada sei, mas repasso que a doutrina consoladora nos orienta dentro das suas diretrizes da razão. Foi-nos passado a importância das leis morais que está no Livro dos Espíritos, ao qual acho muito oportuno a nossa colocação dentro dos nossos áudios, porque tudo está nas leis morais. Precisamos deixar essa cultura do exterior, obviamente com respeito a todos aqueles que ainda o fazem. Todavia, para aqueles que entesouram, que abraçam a doutrina espírita, algum conhecimento já têm, que tudo está aqui no coração. Passamos pelo período da Páscoa, onde vimos e vemos os cultos exteriores, falando-se da ressurreição de Jesus, mas, ao menos, ao meu ver, não vi ninguém dizer das suas leis morais, dos seus ensinamentos, do seu exemplo, porque muitos dizem: Senhor, Senhor. E Jesus nos fala: por que me chamas de Senhor? Por que me chamas de Mestre e não faz o que eu digo? Se nós pararmos para analisar de certa forma esse período de pandemia onde o mundo está parado, também ocorreu nesse período que comemora-se a Páscoa. Se Deus ele é todo poderoso, ou melhor, o é, como nós sabemos, por que ele iria tirar esse culto exterior ao qual tantos fazem? Precisamos analisar, parar para pensar. Por que nesse momento não foi celebrado tantas manifestações exteriores? Não me cabe julgar, mas a todos nós cabemos, dentro de um raciocínio, parar e analisar. Diante disto, eu trouxe, com relação às leis morais do Livro dos Espíritos, a adoração exterior, onde Kardec, na pergunta 653, ele nos diz, ou melhor, pergunta aos espíritos: precisa de manifestações exteriores a adoração? Os espíritos esclarecem: a adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Lembrai-vos sempre que tudo está dentro do coração. É a verdadeira oração. E aí, dentro dessa classificação da pergunta 653, ele coloca o item A. Será útil a adoração exterior? Os espíritos respondem: sim, se não consistir em um vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Na pergunta 657,
Tentarei ser o mais sucinto possível para que o vídeo não torne-se cansativo. Ele fala o seguinte, ou melhor, Kardec pergunta: tem perante Deus algum mérito os que consagram a vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem, só em Deus pensam? Os Espíritos respondem: não, porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem, e são inúteis. Ademais, não fazer o bem já é um mau sinal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Se nós buscarmos dentro do Evangelho de Jesus, nós colocamos algumas passagens que seus apóstolos deixaram escritos, haja vista Jesus não ter escrevido nada, apenas seus apóstolos, qual anotei uma que é muito pertinente. Este povo com lábios me honra, mas seu coração está muito distante de mim. João, no capítulo 2, ele fala o seguinte: aquele que diz permanecer nele, também deve andar como ele andou. Diante de todo esse contexto ao qual estamos passando, de aprendizado, muito vemos a humanidade rogar piedade, misericórdia do Senhor em inúmeras manifestações, ao qual são respeitáveis, dignas, quando assim feitas com coração, como diz nos livros dos Espíritos. Mas e os atos? E as nossas atitudes? Jesus nos fala: por que me chama de mestre? Por que me diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu peço? O que adianta contemplar a imagem de um Jesus crucificado onde ele não está? Jesus vive. Jesus está, ele permanece. E as suas leis, ou melhor, os seus ensinamentos, baseados na lei de Deus, pouco ouvimos falar. Ouvimos as palavras de Jesus, me ajude, mas o que nós fazemos para merecer essa ajuda? Onde está o nosso amor que dizemos ter pelo Mestre e não o praticamos? Jesus coloca: este povo com lábios me honra, mas seu coração está muito distante de mim. Outro ponto que eu deixei anotado, que Joana de Ângeles fala: quem encontrou Jesus renova-se, ama e enriquece-se para todas as conjunturas. Precisamos, de alguma forma, sermos ativos no Evangelho de Jesus. Percebemos a humanidade muito ativa nos templos de inúmeras denominações, mas passivas no exemplo, no Evangelho que Ele nos deixa, dos Espíritos que vêm nos esclarecer
da responsabilidade que temos, porque aquele que muito é dado, muito será cobrado. Amai-vos e instruí-vos, Kardec nos diz, nos orienta. Amai-vos, porque esse é o primeiro, sem ele não conseguimos fazer nada, que está diante do que Jesus nos deixou. Instruí-vos, buscar dentro dessa doutrina que nos esclarece, que nos tira o véu que estava acobertado nosso espírito. Preciso que nós possamos meditar nessas palavras, que Jesus possa estar ativo nos nossos ensinamentos, na nossa vida, porque Ele é o guia, Ele é a verdade e a vida. Possamos cultuar o Evangelho de Jesus no nosso íntimo, fazendo o que Ele nos pediu. Muitos dizem, mas Ele era Jesus. Sim, nós sabemos. É por isso que Ele veio nos orientar e nos dar o discernimento para ser seguido. Preciso sair da zona de conforto. É preciso ter o poder da vontade de praticar o bem, mesmo que naquele momento, de alguma forma, você veja como seu prejuízo, mas lá na frente não será o seu prejuízo. Preciso olhar o próximo como um irmão de fato na humanidade, não apenas de palavras, sem julgamentos, sem condenações, porque nós não temos essa condição moral para julgar ninguém, sem maledicência, na caridade em um sentido completo. Paremos, analisemos a nossa conduta diante da vida. Será que nós temos um Jesus ainda crucificado? Ou nós temos aquele Jesus de braços abertos, mas de alguma forma esperando, vinde a mim, como Ele diz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e possamos conduzir a nossa vida através daquele que é o exemplo. Fiquem todos em paz.